Esse exercício é um caso de flexão assimétrica, com momento fletor de 25 kN aplicado numa viga. A gente precisa determinar a tensão nos pontos A, B e D. A primeira coisa que a gente tem que fazer é decompor esse vetor momento nos eixos principais de inércia Y e Z. Então, pegando primeiro para a componente em Z, a gente tem que o momento em Z é esse valor do momento, que é 25, vezes o cosseno de 15 graus, que é o ângulo que ele faz com o eixo Z. Isso vai dar 24,15 kN. Fazendo para o eixo Y agora, a gente tem que a componente do momento Y é igual a 25. Agora, ao invés de cosseno, a gente faz seno. Resolvendo isso, dá 6,47 kN. O próximo passo é a gente calcular a tensão para Z e a tensão para Y nos pontos A, B e D. A gente vai começar pela tensão em Z, que pela fórmula é momento em Z vezes Y sobre o momento de inércia de Z. Para fazer esse momento de inércia, a gente vai separar essa seção nesse pedaço de cima, que eu vou chamar de 1, e o pedaço de baixo, que eu vou chamar de 2. Então, o momento de inércia em Z vai ser o momento de inércia de Z em 1, mais o momento de inércia de Z em 2. Calculando primeiro, para esse primeiro pedaço, a gente vai ter base vezes altura ao cubo sobre 12, mais D ao quadrado, base vezes altura. Aqui a base vale 90 milímetros e a altura vale 80. Essa distância ao quadrado é a distância do centroide desse quadrado de cima para o centroide da seção. Então, o centroide desse quadrado fica na metade da altura. Se a altura dele é 80, ele fica a 40 milímetros. E a distância desse centroide até aqui é 20. Então, a distância do centroide do quadrado de cima para esse centroide aqui são 20 milímetros. Repetindo a base vezes a altura. Resolvendo essa conta, a gente vai ter 6,72 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Fazendo a conversão para metro, a gente vai ter 6,72 vezes 10 a menos 6 metro a quarta. Agora, a gente tem que fazer para esse segundo pedaço de baixo. Então, fazendo do mesmo jeito, base vezes altura ao cubo sobre 12, mais D ao quadrado, base vezes altura. Essa base de baixo vai ter 30 milímetros. E a altura, 80 também. A distância do centro dessa figura 2 para esse centro vai ser a metade dessa altura, que é 80, ou seja, vai ser 40, mais esse pedaço de 20. Opa, aqui é um mais ao invés de igual. 60 ao quadrado, repete a base e a altura. Resolvendo isso, a gente tem 9,92 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. E fazendo a conversão, 9,92 vezes 10 a menos 6 metro a quarta.
Então, o momento de inércia total em Z vai ser o do pedaço de cima mais o pedaço de baixo. Somando esses dois, a gente vai ter 16,64 vezes 10 a menos 6 metro a quarta. Agora que a gente já calculou o momento de inércia para Z, a gente vai calcular o valor das tensões para A, B e D. Pela regra da mão direita, a gente tem que a componente em Z do momento tá para lá. Então, pela regra da mão direita, essa parte de cima, A e B, vão estar comprimindo, e a parte de baixo, em D, vai estar tracionando. Então, como A e B estão na mesma distância até esse eixo Z, então o valor da tensão nesses dois pontos vai ser igual. Então, a gente tem que a tensão em A, causada pelo momento em Z, é igual a tensão em B, causada pelo momento em Z. O valor desse momento que a gente calculou para a componente em Z é 24,15 kNm. Como elas estão comprimindo, como a tensão nesse ponto está comprimindo, aqui é negativo. Esse valor de Y é a distância até o centroide. Então, se isso aqui tudo é 80 e esse aqui é 20, isso aqui vai ser 60 milímetros, que é 0,06 metro. Sobre o momento de inércia, que é 16,64 vezes 10 a menos 6 metro a quarta. Resolvendo isso aqui, a gente tem que a tensão nesses dois pontos é menos 87,08 megapascal, ou seja, de compressão. Para o ponto D, a gente viu que está tracionando, então não precisa desse negativo na frente. O valor do momento 24,5 kNm. Essa distância aqui, desse ponto até o centro, vai ser 80 mais 20, então 100 milímetros, que é 0,1 metro. Sobre o momento de inércia, resolvendo isso, a gente tem 145,13 megapascal. E é uma tensão de tração. Beleza, a gente calculou a tensão em Z. Agora a gente precisa calcular a tensão em Y para esses três pontos. A tensão em Y vai ser dada pelo momento em Y, que a gente já calculou. Agora, essa distância, ao invés de ser Y, vai ser Z. Sobre o momento de inércia em Y. Como a gente já dividiu aqui a figura, a gente vai fazer o momento desse quadrado de cima, mais o momento desse retângulo de baixo. Então, o momento em Y é igual ao momento em Y em 1, mais o momento em Y em 2. Para essa parte de cima, a gente tem... Agora que a gente mudou o eixo, ao invés de ser base vezes altura ao cubo sobre 12, vai ser base ao cubo vezes altura sobre 12. E a gente pode notar também que esse eixo passa pelo centroide. Então, a gente não vai ter aquela outra parcela, que é o d ao quadrado vezes b vezes altura, porque esse d vai ser zero. Então, a gente não precisa daquilo lá. A base desse aqui é 90. A altura é 80. Sobre 12. Resolvendo isso aqui, a gente tem
4,86 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Fazendo a conversão para metro, 4,86 vezes 10 a menos 6 metro a quarta. Agora para o pedaço de baixo. A gente tem base ao cubo, altura sobre 12. A gente também não vai precisar daquela outra parcela com d ao quadrado, porque ele também vai ser zero. Então, a gente tem que essa base vale 30, a altura vale 80 também, sobre 12. Calculando isso, a gente tem 0,18 vezes 10 a sexta milímetro a quarta para metro, 0,18 vezes 10 a menos 6 metro a quarta. Agora, fazendo o momento total em Y. Somando as duas parcelas, a gente tem que isso aqui é 5,04 vezes 10 a menos 6 metro a quarta. Agora, a gente já tem o momento de inércia em Y e a componente do momento em Y também. Então, a gente vai calcular a tensão no ponto A. Pela regra da mão direita, de novo, em Y o momento está para lá. Então, fazendo assim, o ponto A está tracionando e o ponto B e D estão comprimindo. Se o ponto A está tracionando, a gente não precisa colocar o negativo aqui. Então, fica o momento 6,47 kNm vezes a distância em Z. Essa distância em Z vai ser do ponto que a gente quer até o eixo Y. Então, se esse pedaço aqui todo tem 90 milímetros, esse aqui vai ser 45 milímetros, que é 0,045 metro, sobre o momento de inércia em Y. Resolvendo isso daqui, a gente tem 57,77 megapascal e tá tracionando. Agora, para o ponto B, a gente pode notar que essa distância aqui é exatamente essa distância aqui. A diferença de tensão nos dois pontos é que desse lado está tracionando e desse lado está comprimindo. Então, a gente não precisa fazer esse cálculo de novo para o ponto B. É só a gente pegar o mesmo valor do ponto A. Então, a tensão em B é a inversa da tensão em A, que daí fica menos 57,77 megapascal. E tá comprimindo. Agora, falta o ponto D. Ele também tá comprimindo, então a gente coloca o negativo, o valor do momento, essa distância do ponto D até esse eixo que passa por aqui, bem no meio. Então, se aqui tem 30 milímetros, essa distância aqui vai ser 15 milímetros. 0,015 metro. Sobre o momento de inércia em Y. Calculando isso aqui, dá menos 19,26 megapascal. Também comprimindo. Agora, a gente chegou na última parte, que a gente tem que calcular a tensão final para os 3 pontos. Então, a tensão em A vai ser a tensão em A pelo momento em Z, mais a tensão em A pelo momento em Y. Os dois valores a gente já tem, menos 87,08 mais 57
29,77. Isso dá menos 29,31 megapascal. A tensão em B vai ser a tensão em B por Z mais a tensão em B por Y, que é menos 87,08 menos 57,77. Isso dá menos 144,85 megapascal. Tensão em D agora é a tensão em D por Z mais a tensão em D pelo momento em Y, que é igual a 145,13 menos 19,26. Isso dá 125,87. Essa é a resposta final para cada ponto. O ponto A está comprimindo, o ponto B está comprimindo também, e o ponto D está tracionando.